Olá, sejam bem-vindos à nossa monitoria virtual. Vamos resolver uma questão envolvendo a primeira lei da termodinâmica. Observem a questão. A figura representa, num gráfico pressão versus volume, um ciclo de um gás ideal. Letra A. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante este ciclo. Observem que nós temos aqui um gráfico relacionando a pressão com o volume. Não esqueçam, observem sempre o multiplicador aqui, 10 a menos 5 e o volume 10 a menos 2, ok? Bom, vamos seguir então resolvendo o item A. Calcule o trabalho realizado pelo gás neste ciclo. O cálculo do trabalho num gráfico pressão versus volume é dado pelo cálculo da área. Como ele quer durante o ciclo, basta você calcular o trabalho, a área, dessa figura aqui. Se você observar, nós temos aqui então um retângulo. Podemos dizer que a área é igual ao trabalho. Então, calculando aqui, botar aqui que o trabalho é igual à área. Ou seja, a fórmula de se calcular o trabalho é a mesma fórmula para se calcular a área dessa figura, que nesse caso seria base vezes altura. Bem, vamos lá. Então, o nosso trabalho aqui, ele ficaria a base. Observem que essa base aqui, é 6 menos 2. Tudo vezes 10 a menos 2. Isso aqui é a base. A altura. Então, vou multiplicar pela altura. Como que eu vou achar a altura? A altura final menos a altura inicial multiplicador lá 10 a menos 5. Bem, então vou ter 4, 10 a menos 2 vezes 0,25. Opa. 0,25, 10 a menos 5. Bem, se você lembrar aqui, 0,25 é 1/4. 1/4 vezes 4 dá 1. Então, o trabalho aqui daria 1 vezes multiplicação de potência, mesma base, 10 a menos 7. E a unidade Joule. Estaria calculado o trabalho. Bem, vou fazer só um acréscimozinho aqui, que a gente aproveita e vai recapitulando um pouquinho. Como eu quero o trabalho nesse ciclo, observem assim, que numa transformação cíclica, pela primeira lei, nós temos que o ΔU é igual ao calor menos o trabalho. No sistema cíclico, o ΔU vale 0, o que significa que o calor é igual ao trabalho. Ok? Não esqueçam isso. Uma outra perguntinha. Mas, Eric, por que o trabalho é igual a essa área? Bom, primeiramente nós temos lá o cálculo do trabalho, que ele é dado por uma integral de V0
AV de PDV. Quando nós estamos calculando uma integral, sem dúvida estamos calculando a área. Mas nós podemos também enxergarmos isso de uma outra forma. Veja só, o trabalho. Se eu quisesse calcular o trabalho de A até B, de B a C, de C a D, de D a A, ou seja, dentro de um ciclo, se eu poderia enxergar como sendo o trabalho de A até B. Mais o trabalho de B até C, mais o trabalho de C até D, mais o trabalho de D até A. Observe um detalhe, que de B até C não tem variação de volume. Nos processos isovolumétricos não há trabalho. Então, ó, de B até C eu elimino. É zero. Ocorre a mesma coisa que de D para A, isovolumétrico. Não tem trabalho. Então aqui também é zero. Beleza. Então, eu poderia calcular o trabalho de A até B. E numa transformação de A até B, ele é um processo isobárico. Eu posso usar a fórmula P delta V. Lembrando que essa fórmula pode ser usada quando a pressão for constante. Então eu teria aqui, ó, 0,75. Lembrando que 0,75 equivale a 3/4 vezes 10 a menos 5 vezes a variação do volume aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 2. Observe que eu poderia cancelar isto com isto e eu teria 3 vezes 10 a menos 7 joules. E o trabalho de C para D, observem também que é isobárico. Então daria 0,5, que é o famoso 1/2, ou melhor, meio. Observe que também estou usando P vezes ΔV, pois a pressão aqui, ó, nesse processo é constante. Vezes a variação do volume. O volume final, agora, ó, é o 2. Menos o 6, o que vai me dar menos 4. E aqui tem os multiplicadores, 10 a menos 5, um 10 a menos 2, já vou colocar aqui o 10 a menos 7. Então observe que nós teríamos aqui menos 2 vezes 10 a menos 7. Bem, como nós vimos anteriormente, ó, o trabalho de A, B, C, D, A era igual à soma dos trabalhos parciais, só que de BC era 0 e de DA também era 0. Então ficou que o trabalho era de A até B mais de C até D. Então eu poderia dizer que o trabalho no ciclo A, B, C, D, A, isso daria o trabalho de A até B, que foi 3,
menos, aliás, mais, aqui, ó, o trabalho de C até D, que é menos 2, 10 a menos 7. O que vai dar como resultado 1. (10 a menos 7 joules), como visto aqui na resolução. Ok? Bom, beleza, vamos partir para o item B. O item B, ele quer saber: calcule a razão entre a mais alta e a mais baixa temperatura do gás durante este ciclo. Vamos fazer uma pequena análise aqui. Vamos marcar aqui o ponto A. Esse pontinho aqui, ó. Aqui ele tem uma pressão em A, temperatura e volume. Ao evoluir do estado A para o estado B, o que acontece? Essa evolução de A para B ocorre sob pressão constante. Pressão constante. Se você lembrar lá dos gases, você teria, se a pressão é constante, eu teria que o volume de A, TA, tem que ser igual ao volume de B, TB. Beleza, veja só. Quando ele evoluir aqui para o ponto B, nesse processo isobárico, o volume aumentou. E a gente sabe, por essa igualdade aqui, se aumenta o volume, significa que a temperatura também aumenta. O que me permite escrever que a temperatura de B é maior do que a de A. Eu vou fazer uma análise ponta a ponta aqui para vocês, tá? Agora vamos fazer aqui a transformação de B para C. Na transformação BC, observe que a transformação é isovolumétrica. Na isovolumétrica, eu tenho que a pressão de B, TB, tem que ser igual a pressão em C, TC. Opa! Por essa igualdade, também posso concluir o seguinte: se a pressão cai a temperatura. E observe que a pressão está caindo. Então, se a pressão diminui, a temperatura diminui. Então, ele saiu de B para C. Posso escrever que a temperatura de C ela é menor do que a de B. Beleza, vamos enxergar agora a transformação de C para D, que também é uma isobárica. Sendo uma isobárica, eu posso escrever V, C, TC igual VD, TD. Pelo mesmo raciocínio que tivemos aqui, só que agora o que acontece com o volume? Em D, diminui. Se diminuiu o volume, diminuiu a temperatura. Então a temperatura em D é menor do que a temperatura em C. Bem, vamos lá, já dá para trabalhar. A de B é maior do que a de A. A de C é menor do que a de B. E a de D é menor do que a de C. Portanto, a D, será que é menor do que a de A? Vamos lá. Na transformação de D para A, você tem que uma isovolumétrica. Então, você teria que a pressão em D, T, D, tem que ser igual a pressão em A, TA. A pressão aqui aumentou, logo aqui também aumenta.
significa temperatura em A é maior do que a de D. Beleza, gente. Então aqui nós já temos a menor, seria quem? Aqui, ó, é a menor temperatura e a maior em B. Se você não enxergou isso, vamos lá. A de B é maior do que a de A. A de C é menor do que a de B e a de D é menor do que a de C, mas a de A é maior do que a de D. Portanto, a menor é D e a maior é B. Utilizando a equação de Clapeyron, vamos escrever o seguinte. Lembra aí, ó, o famoso PV nRT. Vamos isolar as temperaturas. A maior, que é de B, ficaria PB VB NR. Pelo mesmo raciocínio, a temperatura em D seria PD VD NR. O problema pede o seguinte, vamos lá ver o que ele solicita. A razão entre a mais alta e a mais baixa. A mais alta é esta, então ele quer TB dividido por TD. Bom, vamos pegar a primeira. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Observem que o processo aqui não perdeu gás, nem recebeu gás. Então o número de mols permanece constante. E R também é uma constante, vamos cancelar. Então a razão entre essas duas temperaturas fica pressão de B, 0,75, vezes volume de B, que é 6, dividido por pressão de D, que é 0,5, vezes o volume dele, que é 2. Bem, 0,75 por 6 é a mesma coisa que 3 quartos vezes 6, que é 18 por quarto, que dá 4,5. Então, em cima deu 4,5. E aqui embaixo daria 1. Então, resultado 4,5. Não tem unidade, hein? Observem que eu não coloquei os multiplicadores. Eu deveria ter posto aqui, ó. Aqui daria 10 a menos 7, aqui 10 a menos 7 eu cancelaria. Deu certo porque eu vou cancelar, vão ter os mesmos multiplicadores, mas não cometam esse erro, hein? Porque senão Titi desconta. Ok? Espero que tenham compreendido e vamos até um próximo videozinho com outra questão de termodinâmica. Valeu, obrigado.